pessoal, tudo bom? Vamos estudar o nosso tópico de função, né? Nós estudamos relação. E vamos relação em que existe entre função e relação. Tá? Então vamos lá, nossa definição que vem a ser uma função. Então, definição. Seja f, tá? Então vamos considerar aqui uma relação sobre os conjuntos A e B. Tá? Bom, só para relembrar um pouquinho de relação, né? Nós dizemos que uma relação nada mais é do que um subconjunto de A cartesiano B, tá? Onde esse A e esse B são necessariamente não vazios, tá? Então eu estou partindo aqui do pressuposto que A e B são não vazios. Então, dizemos que f é uma função posso colocar aqui o nome também aplicação, certo? Não tem problema, tá? Se eu tiver o seguinte, tá? Primeira coisa, o domínio da f tem que ser igual ao A. Tá? O domínio da f tem que ser igual a A. Essa é a primeira situação. Tá? Bom, em relação, nós sempre representamos o domínio de uma relação dessa forma. Tá? Em função, às vezes, nós costumamos representar domínio, tá? Desta forma. Domínio da f. Tá? Mas a maneira como nós vamos representar não vem muito ao caso, tá? Se eu vou representar dessa forma ou dessa, tanto faz, tá? Não tem problema. Então, domínio tem que ser o próprio A, tá? A segunda situação, tá? É que se eu pegar dois pontos na F, tá? Lembre-se que F é uma relação, tá? Então, subconjunto de A cartesiano B. Se eu pegar dois pontos A e B pertencentes a F e A e C pertencentes também a F, nesse caso aqui só acontece, então, o B necessariamente tem que ser igual ao C. Tá? Então, só para expor aqui, né? Pego aqui o meu A, tá? E tenho aqui B e C. Então, em relação, eu poderia, tá? Eu poderia fazer isso aqui. Tá? Em função, isso não é possível. Tá? Isso aqui só tem sentido se esse B for igual a esse C. Tá? Não tem possibilidade disso acontecer. Tá? Então essa é a regra mais importante de função. Tá? A primeira regra é que todos os elementos do conjunto aqui A, digamos que seja o conjunto A e aqui seja o conjunto B, tá? Então todos os elementos do conjunto A têm seu representante lá no conjunto B, tem seu correspondente no conjunto B, tá? E que não vai ter um elemento de A associado a dois elementos de B. A gente pode até comentar uma frasezinha que é dita muito, né? Mas é que toda função é uma relação, a própria definição, tá? Mas nem toda relação é uma função. Simplesmente a relação ela fura esses dois itens aqui, tá? Então não tem sentido falar desses dois itens em relação. Em função é uma condição necessária. Tá? Bom, eu posso colocar aqui em termos de notação, tá? Nós vamos usar aqui
nós vamos sempre representar uma função como sendo desta forma, tá? Função de A em B, tá? Onde ela faz o seguinte, tá? Ela pega um elemento x pertencente a A e leva no elemento y pertencente a B. Tá? Em outras palavras, eu estou querendo dizer o seguinte, tá? Estou querendo dizer que o par xy pertence a f. Isso aqui acontece somente se, tá? Eu vou representar a minha função dessa forma, tá? F de x é igual a y, tá? Essa é a ideia. Aqui eu tenho a ideia de relação, tá? E nós vamos representar a partir de agora a função como sendo desta maneira, tá ok? Uma observaçãozinha que eu faço aqui, tá? É que se f de A em B e g de A em B são funções, então eu digo que f é igual a g se e somente se f de x for igual a g de x, né, para todo x pertencente ao conjunto A. Né? Então, duas funções são iguais e somente se domínios têm que serem iguais, tá? E elas forem iguais em todos os seus pontos, tá? As expressões dessas funções podem ser em termos... tá? As expressões podem ser diferentes, não tem problema, tá? Apenas que quando você substituir lá nos pontos, tá, elas têm que ser iguais, tá? Apenas isso. Se acontecer isso, essas duas funções são necessariamente iguais, tá? Eu poderia colocar um exemplozinho aqui de maneira bem simples, tá? Se eu pego, por exemplo, f de x como sendo x mais 1, tá? E eu pego g de x como sendo x ao quadrado menos 1, tá? Sobre x menos 1. São duas expressões diferentes, tá? Agora, se eu restringo aqui o meu domínio da f, como sendo todos os números reais, tá? Excetuando o 1, e eu pego aqui o domínio da g como sendo todos os números reais, excetuando o 1. Então, essas duas funções, elas são iguais, tá? Só lembrando, né? Só lembrando que o domínio aqui são iguais. Tá? E se eu pegar essa função x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, tá? X ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, né? Isso aqui decompondo, né? Eu vou ficar com o quê? X ao quadrado, x mais 1 sobre x menos 1, dividido por x menos 1. Bom, como x não pode ser 1, então essa expressão aqui vai embora, né? Então isso aqui vai ser igual a x mais 1. Tá? Então, essas duas expressões, excetuando 1, tá? Elas são necessariamente iguais. Tá? Agora, se você olhar a grosso modo, né? São duas expressões distintas. Tá? No entanto, se você restringir ali o seu domínio, automaticamente elas são necessariamente iguais. Então eu posso dizer que essas duas funções aqui, elas são iguais. Tá? Colocando aqui uma segunda definição, então eu tenho o seguinte, tá? Seja f de A em B uma função dado
dado x contido em A, tá? Dizemos que, ou definimos, né? Vou colocar definimos melhor. Definimos a imagem de x pela f como sendo o subconjunto de B definido por. Então, nada mais é que um subconjunto de B, tá? Definido da seguinte forma. Isso aqui vai ser constituído de todos os y, tá? Pertencente a B, tal que y é igual a um certo f de x, tá? Onde o x é o elemento. O x é um elemento de x grande. Tá? Então, aqui eu defino como sendo a imagem de x pela f. Tá? Então, nada mais é que um subconjunto de B. Tá? Então, em termos... Eu pego aqui, tá aqui o meu A, tá aqui meu B. Tá? Então, minha função de f de A em B. Aqui está o meu x. Tá certo? Então, a imagem desse conjunto aqui vai ser um conjunto aqui em B. Né? Nós vamos chamar de f de x. Tá? Qualquer elemento que eu pegar aqui nesse conjunto aqui, tá? Sempre vai ter um representante aqui no x, no conjunto x, que vai nele. Tá? Então, essa é a minha imagem de x pela f. Tá? Bom, já sabendo dessa definição, tá? Eu posso definir o que vem a ser imagem de uma função. Tá? Então, eu posso colocar aqui imagem de f. Tá? Bom, a notação que a gente vai usar aqui, tá? Vai ser essa, tá? É claro que em determinado momento eu não vou usar essa notação, porque a gente vai trabalhar com conjuntos, e daí ela fica muito estranho trabalhar com essa notação em termos de conjunto. Então, a notação que nós vamos usar mais corriqueiramente vai ser essa daqui. Tá? Então, a imagem da f nada mais é do que a imagem do domínio. Tá? Então, quem vai ser a imagem do domínio? A imagem do domínio pela f, por definição, tá? Então vai ser todos os y pertencentes a B, né? Tal que y é igual a f de x, onde o x é um elemento de A. Tá? Então, está aqui a imagem de uma função. Então, na verdade, a imagem de uma função, se nós trabalharmos aqui com pegar essa figurazinha aqui, né? Nada mais é, se eu pegar todos os elementos aqui de A, tá? Nada mais é do que um conjunto aqui, tá? Em B, um subconjunto em B, tá? Que nós vamos chamar f de A, tá? Na qual todo elemento que eu pegar aqui em B, o seu correspondente tem um correspondente aqui em A que está associado ou está relacionado com ele. Tá? Então, essa é a definição do que vem a ser imagem de uma função. Nós não vamos aqui em nenhum momento calcular a imagem de funções corriqueiras, tá? A nível de ensino médio. É claro que isso eu estou partindo do pressuposto que vocês já viram isso em cálculo. Tá? Então, nós não vamos fazer essas contas aqui. Tá? Mas seria bom vocês fazerem essas contas para enriquecer o vocabulário de vocês. Não é problema. Do mesmo jeito que nós não vamos em nenhum momento aqui calcular domínio de função.
Tá? Partindo do pressuposto aqui que domínio de função, vocês já sabem calcular. Tá? Se não sabem, eu vou dar uma revisadazinha lá em cálculo. Tá? Como se calcular o domínio de uma função. Tá? Nós não vamos aqui em nenhum momento calcula esse domínio, não. Aqui é apenas uma coisa teórica do que vem a ser função e as suas propriedades. Tá? Sempre relacionando função com relação. Tá? Do mesmo jeito aqui que eu falei em imagem de uma função, tá? Eu posso falar em gráfico de uma função. Então, o que vem a ser gráfico de uma função? Tá? Gráfico de uma função nada mais é do que um subconjunto de A cartesiano B. Lembre-se, função, tá, é um subconjunto de A cartesiano B. Tá? Então, quando eu falo gráfico de uma função, eu estou falando nada mais do que o que esse cara aqui representa, o que esse cara aqui, o que acontece com esse cara aqui dentro de A cartesiano B. Tá? Então, o gráfico de uma função, eu posso colocar assim como sendo G, não tem problema, tá? Então vai ser quem? Vão ser todos os pares x, y, pertencendo a cartesiano B, tal que o y é igual ao f de x. Tá? Então isso é o que vem a ser gráfico de uma função. Bom, mas em alguns livros didáticos, coloca lá, determine o gráfico desta função. Sei lá, pega aqui um exemplozinho qualquer. Y igual a x ao quadrado. Determine o gráfico de y igual a x ao quadrado. Bom, a maneira não seria representar o gráfico dessa função, porque eu não tenho como representar o gráfico disso. Tá? Se o meu domínio eu trabalho com o conjunto dos números reais, tá? E o contradomínio também sendo o conjunto dos números reais, pode ser positivo, tá? Não tem problema. Não tem como eu representar esse gráfico. Tá? Agora, eu posso fazer desculpa, não tem como colocar esse gráfico. Eu tenho como representar esse gráfico. Tá? Eu tenho como esboçar esse gráfico. Não fazer o gráfico. Jamais. Tá? Eu tenho como apenas representar. A apresentação, né? A representação, todo mundo, nós já sabemos, né? Que nada mais é do que uma parábola. Né? Então, a parábola aqui não é nada bonita, né? Mas vai que seja uma parábola. Tá? Então, isso aqui é a representação gráfica de uma função. Ou seja, para qualquer x que eu pegar aqui no domínio, tá? O domínio seria os reais, né? Eu vou ter um y aqui no contradomínio. Contradomínio daqui seria os reais positivo, né? Geralmente nós representamos esse eixo aqui como eixo x, esse eixo y, né? Mas no nosso caso aqui, se a gente estiver trabalhando com domínio e contradomínio, né? Aqui seria os reais, aqui seria os reais positivos. Bom, deixamos isso de lado e vamos apenas focar na parte conceitual do que vem a ser domínio e imagem e gráfico de uma função. Ok? Bom, vamos lá. Posso colocar uma outra definição aqui? Dado y contido em B, definimos a imagem inversa de y pela f, né? Pela f, como sendo o subconjunto, então eu vou colocar assim, tá? F a menos 1 de y, tá? F a menos 1 de y, sendo igual a quem? Isso aqui vai ser construído de todos os x pertencentes ao conjunto A, tá? Todos os x pertencentes ao conjunto A, tal que f de x, né? F de x pertença
ao conjunto y. Tá? Tal que f de x pertence ao conjunto y. Tá? Então, essa seria a nossa definição do que vem a ser a imagem inversa de um subconjunto. Observe que eu estou usando aqui a notação, tá? f a menos 1. Eu não estou em nenhum momento aqui dizendo que existe função inversa. Tá? Estou dizendo apenas que existe imagem inversa. Observe que quando nós estávamos trabalhando com relação, tá? Nós tínhamos a relação e relação inversa. Tá? É sempre possível. O que é que faz a relação inversa? Os elementos que estão na imagem, tá? As flechinhas que vão do domínio para a imagem, na relação inversa, elas voltam. Tá? Então, aqui do mesmo jeito, tá? As flechinhas que vão, voltam. Tá? Agora, não quer dizer que quando voltar vai ser função. Tá? Exemplozinho, se eu colocar isso aqui. Vamos pegar aqui 3 elementos e aqui 3. Tá? Esse aqui está ligado com esse está ligado com esse, este aqui está ligado com este. Tá? Se nós fizermos aqui a imagem inversa, tá? A imagem inversa vai me garantir o quê? Apenas que eu vou fazer a ligação contrária. Tá? Vai estar ligado, vai estar ligado. Isso vai ser função quando eu vou fazer a parte voltando. Quando fizer a parte voltando, não será função, tá? Por quê? Porque aqui, olha, tem um elemento, tá? Que não tem seu correspondente aqui do outro lado. Então, essa representação aqui de f a menos 1, tá? Não seria função. Agora, isso é uma relação? Isso é uma relação. Tá? Nós chamamos de relação inversa. Tá? Então, dada a função, sempre vai existir a inversa dessa função. Tá? Não a função inversa. Não confundam relação inversa, relação inversa de uma função, tá? Com função inversa. Tá? São duas coisas totalmente distintas. Tá? Lá na frente nós definimos o que vem a ser função inversa. Nesse momento eu tenho apenas do que vem a ser inversa de uma função. Né? Ou inversa de um conjunto pela função. Inversa de um conjunto pela função. Né? Então, dado um conjunto qualquer, sempre eu vou conseguir achar essa função, essa imagem inversa. Vamos pegar aqui alguns exemplos. Um exemplo, só para a gente evidenciar o que estamos acontecendo aqui. Se eu pegar uma função f dos inteiros nos inteiros, tá? Essa função faz o seguinte, ela manda x, tá? Em x quadrado mais 1. Tá? E eu vou pegar o x, aqui o meu conjunto x, como sendo 1, 2 e 3. Tá? Só para a gente fazer umas continhas simples. Tá? Então, quem vai ser a imagem de x pela f? A imagem de x pela f vai ser quem? Vai ser os elementos, vou ver o que acontece quando eu substituir ele no seu correspondente, tá? Então, 1 vai em quem? 1 vai em 1 ao quadrado mais 1. 1 ao quadrado mais 1 dá 2, tá? Então, 1 vai em 2. O 2 vai em quem? 2 ao quadrado mais 1. 2 ao quadrado mais 1 dá 5. Então, 1 vai em 5. Ou, desculpe, 2 vai em 5. Tá? E 3 vai em quem? 3 vai em 3 ao quadrado mais 1. 3 ao quadrado mais 1 dá 10. Né? Então, essa nada mais é do que a imagem inversa, tá? Desse conjunto aqui x pela minha função f. Tá? Se eu pensar agora, por exemplo, quem vai ser o nosso f a menos 1 de x? Tá? Vamos pegar um outro conjunto aqui, o y como sendo 2 e... Vou fazer as continhas aqui, 5.
2 e 5. Não dá para pegar isso aqui, né? Porque quando eu substituir por 1, até que dá certo, né? 1 vai dar certo, vai dar o 0. O 2 vai dar certo também, que vai dar mais ou menos 1. O 3, aí já não vai dar certo porque vai dar raiz de 2, seria x ao quadrado mais 1 igual a 3, então dá mais ou menos 2 da raiz de 2, né? A raiz de 2 não pertence ao conjunto de números inteiros, então teria sentido falar em imagem inversa desse conto aqui, né? Mesmo ele sendo um subconjunto desse, tá? Só que eu não teria os elementos aqui, daqui, tá? Nem todos que estão aqui eu vou ter correspondente que vai nesses elementos aqui, tá? Então, vamos pegar isso aqui. Isso aqui dá para nós calcularmos, tá? Então, quem vai ser a imagem inversa desse conjunto y? Tá? Então, vamos lá. Então, eu tenho que ter o seguinte, vou fazer a continha aqui bem simples, né? Então, eu tenho que ter quais são os elementos x na qual isso vai no 2. Tá? Então, nós fizemos a nossa continha aqui, né? Isso dá x ao quadrado, né? Vai ser igual a 1. Tá? Então, daqui eu vou ter menos 1, tá? E 1. Tá? O outro também vai dar negativo, né? Então, vou colocar aqui menos 1 e 1. Tá? No outro, eu tenho que ter o seguinte, x ao quadrado mais 1, isso tem que dar 5. Né? Então, daqui eu fico com x ao quadrado, passo 1 para o outro lado, né? Então x ao quadrado igual a 4. E daí, você tira que x ao quadrado tem que ser, vamos colocar aqui em ordem, né? Menos 2, menos 1, né? Então, vai dar menos 2 e menos 2 e 2, né? Então, está aqui o nosso f, a imagem inversa desse y aí, tá? Seria esse conjunto aqui. Tá? Então, a imagem inversa nada mais é do que um subconjunto do domínio e a imagem de um elemento, de um conjunto pela função é um subconjunto do... nós geralmente chamamos esse B, tá? Isso aqui, de contradomínio. Tá? Mas eu não vou entrar nessa parte de contradomínio e domínio. Nosso foco é sempre domínio e imagem. Principalmente domínio, tá ok? Bom, nesse primeiro momento era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Depois nós vamos apresentar a parte dos tipos de funções. Tipo de funções no sentido seguinte, tá? Uma função ser injetora, sobrejetora, bijetora, tá? A ideia é que nós possamos definir o que vem a ser função inversa, tá? Qual é a condição principal, primordial, para que a função inversa exista. Tá? Não inversa de uma função, tá? Inversa de uma função sempre vai existir. Tá? Função inversa é que nem sempre existe. Tá? Então, qual a função, a condição primordial para que a função inversa exista? Tá ok, pessoal? Bons estudos, tá? Tem bastante exercício para vocês calcularem aí de função sobre função, tá? Essa parte aqui não é bem teórica, tá? Então tem muitos exercícios teóricos sobre função. O livro aí que eu posso indicar para vocês de novo, o Elo é muito bom para isso, tá? E também o livro de álgebra do Higino, ele também é muito bom na parte dessas aplicações teóricas da parte de função. Existe outro livro também interessante, tá? O Birkhoff e por aí outros, tá? Mas inicialmente, para quem está iniciando o estudo de função, eu acho que esses dois livros são bem legais mesmo, tá ok? Bom pessoal, até mais, até a próxima.